Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que alegria mais uma vez estarmos aqui nesta casa bendita. Que esse friozinho está muito mais confortável em casa, mas nós somos escolhidos para estar aqui, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Felizes somos nós de participar desse banquete na noite de hoje. Vamos ler a mensagem. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Graças te damos, Senhor, pela bênção da vida, pela chuva que temos recebido por esse dia, pela oportunidade bendita de aqui estarmos nesta casa, desfrutando desta doutrina de luz que é o Espiritismo. Que as suas bênçãos, Senhor, envolvam-nos a todos aqui presentes, possamos aproveitar ao máximo as orientações da noite. Abençoa nossos irmãos ausentes que não puderam vir, traz o amparo necessário ao nosso irmão Evair, fica conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. É com muita alegria que a gente recebe mais uma vez o Evair. Ele é presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Votuporanga. Lá tem palestra de quinta-feira também. Fica difícil para ele vir, mas veio aqui nos trazer a mensagem da noite. Então, aproveitemos. Fique à vontade, Evair. Você acha que eu preciso do microfone? Acho que é bom. É bom, para ficar melhorar. Tá. Queridos amigos, queridos irmãos, para nós é uma alegria, uma grata satisfação retornarmos a esta casa, revermos companheiros, irmãos unidos num mesmo ideal e num mesmo propósito, o Evangelho e a mensagem de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Que Ele possa então envolver os nossos corações nesta noite, sondar as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, que eles possam alcançar ainda aqueles que costumeiramente estariam conosco nesta noite, mas que por razões diversas se ausentam, familiares, aqueles que lá fora necessitam de amparo, de sustento, de equilíbrio, sendo conhecedores ou não da mensagem de Jesus. Que a sua paz possa prosseguir sustentando os nossos corações e dando-nos o equilíbrio, dando-nos a paz, dando-nos o entendimento ante a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas provações, que se traduzem nas aflições que cada um de nós vivenciamos no nosso dia a dia. Jesus recomenda paz. Mas a paz que Jesus recomenda, ela é diferente. Quando Jesus pronuncia essa palavra e deseja ao coração dos homens paz, ele fala de um jeito diferente. Nós vamos nos lembrar que ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, mas como eu vou lá dou. Essa maneira de Jesus pronunciar foi percebida por Kardec, porque o Espiritismo é uma doutrina consoladora, é uma promessa feita pelo nosso Mestre, pelo nosso Senhor. Então, Kardec, cumprindo esse papel de codificar essa doutrina extraordinária, resgatando o cristianismo na sua essência, resgatando a mensagem de Jesus livre dos penduricalhos e das mesclas e dos interesses particulares, que nós fomos colocando ao longo do tempo, Kardec percebe isso e vai dar uma dedicação especial a essa mensagem, a essa fala de Jesus. Nós precisamos de paz, porque trazemos o coração tribulado, trazemos o coração não raro em aflições. Quem de nós não as temos? Não raro
temos aquelas que destroçam o nosso coração, temos aquelas que acabam com o nosso ânimo e aquelas que minam a nossa coragem. E quando o nosso coração não está alicerçado naquilo que Jesus recomenda, não está alicerçado na mensagem que esclarece, que consola, que é a mensagem trazida por Jesus, não raro a dor, a aflição tem um papel contrário ao seu principal propósito. Porque a aflição e a dor, diz-nos o Evangelho, e a doutrina espírita esclarece, tem um papel de nos aproximar da providência divina. Se tudo vai bem na nossa vida, dificilmente a gente se entrega ao trabalho no bem. Mas a dor, ela tem um papel importante, ela freia. Pela dor, pela dificuldade, a gente busca a providência divina. Mas quando ela assola o coração, e se nós não somos equilibrados, nem estamos alicerçados nessa mensagem consoladora, então ela tem um papel contrário. Quem de nós nunca ouviu alguém dizer: eu não confio mais em Deus? Porque se Deus fosse bom, se Deus fosse justo, Ele não permitiria que tamanha dor me alcançasse o coração, não permitiria que aquele ente querido, aquele familiar ao qual eu tanto amo, sofresse tanto, porque é uma injustiça. Ou seja, a falta de um entendimento causa-nos esse erro, esse desequilíbrio. Então Kardec, percebendo isso, ele vai tratar da paz, ele vai falar das nossas aflições com o intuito de buscar a paz na nossa alma. Ele dedica no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro para falar sobre isso. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mais uma afirmativa nas bem-aventuranças trazidas por Jesus, não é verdade? Porém, Jesus nunca disse bem-aventurado os aflitos. Se nós buscarmos os evangelistas, nós não vamos encontrar essa afirmação em lugar nenhum. Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, e por aí vai. Mas ele nunca disse bem-aventurados aflitos. Kardec coloca esse título propositalmente, fazendo uma analogia às bem-aventuranças trazidas por Jesus. Porque se nós formos capazes de entender os motivos das nossas aflições, se nós formos capazes de entender que as aflições nunca foi um castigo da providência divina para conosco, e nos mantivermos tranquilos e em paz, nós seremos bem-aventurados. E a doutrina coloca isso de uma maneira muito clara. Nunca foi castigo, nunca foi descaso da providência divina, nunca foi o acaso, mas a nossa distração, o nosso destempero é que causa-nos a aflição. E se nós entendemos isso, então a dor passa a ser uma bem-aventurança. Mas antes de nós falarmos da paz propriamente dita, nós citamos um livro extraordinário, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, ela tem um valor, ela tem um peso na doutrina que merece a nossa atenção. Nós nos esmerilhamos no estudo de O Livro dos Espíritos, que é uma obra extraordinária. Mas nós não podemos esquecer que a doutrina, ela é constituída por 5 obras, e nenhuma tem valor ou peso menor que a outra. Elas são extremamente importantes, coisas que nós precisamos entender. Dizem os estudiosos
que Kardec foi humanamente perfeito na codificação. Primeiro, a sequência da publicação das obras não foi por acaso. Elas foram colocadas nessa sequência porque elas ajudam a construir uma ideia. Cada uma dessas obras não tem os seus capítulos, as suas perguntas, os seus itens colocados a esmo, mas elas têm uma sequência que constrói o entendimento. Se nós observarmos o Livro dos Espíritos, começa lá o que é Deus e vai encerrar com uma conclusão. Desde essa primeira pergunta até o término da conclusão, nós vamos observar que a obra tem um começo, um meio e um fim extraordinário, construindo-nos um entendimento da misericórdia, da bondade de Deus e tudo que nos envolve. E assim, cada uma das obras tem também o seu valor e a sua importância. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma propriedade, uma característica extraordinária. Não sei aqui, Antônio, mas lá para as bandas de Votuporanga, o pessoal confunde muito Espiritismo. Então disse que o Espiritismo, por exemplo, não é cristão. É muito comum as pessoas confundirem isso. Acha que o Espiritismo não é uma doutrina cristã. E nós vamos observar que, para nós os espíritas, a gente diz, ele é cristão, porque fala de Jesus, porque é uma promessa feita pelo Cristo. Mas isso é para nós que conhecemos a doutrina, isso é para nós que confiamos naquilo que foi colocado. Mas no Evangelho, Kardec faz um trabalho extraordinário de mostrar o quanto que o Espiritismo é cristão. Os 6 primeiros capítulos do Evangelho é um esforço, um trabalho extraordinário para mostrar o quanto a doutrina tem aderência, o quanto os conceitos básicos do Espiritismo são genuinamente cristãos. Por exemplo, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título, Não Vim Destruir a Lei. Quem foi que disse isso? Jesus. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O título do capítulo não foi escolhido a esmo. E o título do primeiro capítulo também não foi escolhido a esmo. Ele foi justamente para mostrar uma fala de Jesus. E ali Kardec vai dividir esse capítulo em 3 tópicos interessantes. Moisés, que teve um papel extraordinário na nossa vida, ele veio deixar claro que Deus é único, mas naquele momento precisava de um Deus mais severo, de um Deus que pudesse amedrontar a humanidade. Depois ele fala de Jesus, que não vem desautorizar Moisés, mas Jesus vem dar cumprimento, ratificar aquilo que Moisés trouxe. Se a gente lembrar, isso fica muito claro, existe uma passagem em que um doutor da lei pergunta ao mestre, o que é necessário fazer para alcançar o reino dos céus? E a gente vai observar que Jesus não responde essa pergunta, ele devolve essa pergunta dizendo, o que é que está escrito na lei? E quando ele fala da lei, ele não está dizendo alguns tópicos, ele está se referindo à lei de Moisés, os 5 livros. E aquele homem conhecedor da lei responde, amar a Deus sobre todas as coisas, que está no 5º livro da lei, Deuteronômios, e ao próximo como a si mesmo, que está no 3º livro da lei, Levítico. Então Jesus olha e diz assim para ele, faz isso e terás o reino dos céus. Então 2 coisas, uma, a gente ainda está lutando para ver se cumpre uma lei do Antigo Testamento,
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está lá em Moisés. E a gente ainda tem dificuldade de cumprir esse ensinamento, de cumprir esse entendimento. E a segunda coisa é que a providência divina espera pacientemente o nosso tempo, a nossa condição de realmente sermos capazes de cumprir com esse compromisso nosso. E posteriormente, Kardec vai falar do Espiritismo, que também não desautoriza Jesus. E é esse o propósito desses 6 primeiros capítulos. O Espiritismo não vem trazer coisas que Jesus não falou. Ele não vem ser maior do que a mensagem do Mestre. Nunca foi assim. Ele apenas veio chamar a nossa atenção para coisas que Jesus já havia dito e a gente não tinha colocado atenção. O Espiritismo traz algo de novo? Não. E nós vamos ver isso. Ele apenas nos ajuda no entendimento e resgata o cristianismo na sua pureza, livre das ideias que o homem foi colocando por interesse particularista, a fim de prosseguir dominando a sociedade, dominando os homens. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Quem disse isso? Jesus. E nesse capítulo, Kardec vai falar da imortalidade da alma, vai falar que a vida continua, e esse deve ser o nosso foco, esse futuro, porque ele determina todas as nossas necessidades. Hoje nós estamos assim porque ontem nós não entendíamos isso e construímos o que restou para nós nos dias atuais. Uma grande alegria, oportunidade de refazer, de rever os nossos conceitos, mas uma grande tristeza, porque nós poderíamos estar em condições muito melhores, mas não fomos capazes de botar a nossa atenção. Hoje, com a doutrina, foquemos no futuro, porque ele, se vivemos hoje pensando nele, ele vai determinar aquilo que nós vamos viver no nosso amanhã. Então as riquezas pouco importam, elas podem e merecem ser desfrutadas, quando para isso nós não vamos contrariar a lei de Deus, nós não vamos contrariar os ensinamentos trazidos por Jesus. Porque se em algum momento, para desfrutarmos das coisas do mundo, nós tivermos que desviar daquilo que Jesus nos ensinou, é melhor que a gente continue na dor, no sofrimento, na privação, porque isso nos custará muito caro. Meu reino não é desse mundo, a vida continua. O Espiritismo se solidifica sobre isso, uma mensagem trazida por Jesus. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do Pai. Quem disse isso? Jesus. Aqui nesse capítulo, Kardec vai falar sobre a evolução, sobre os diversos mundos habitados. Mas provavelmente as religiões tradicionais vão dizer: não, mas Jesus estava se referindo ao mundo interior que cada um de nós possui, é um mundo particular. E essa colocação, essa analogia serve, mas quando Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai, ele fala de um jeito diferente. Ele sai desse mundo físico, ele sai desse mundo que nós conhecemos. Ele está dizendo: não é só isso aqui, não é o que os olhos veem, não é aquilo que a gente entende acerca de cosmos, acerca de universo. Há outros mundos, há outros povos, há outros corações por esse universo afora. E a gente vai lembrar que até 2025, no começo de 2025, a ciência estimava em torno de 200 bilhões de galáxias no nosso universo.
Mas em 2025, um observatório aqui no Chile revelou mais de 10 trilhões de galáxias. Então, gente, olha, a nossa galáxia é uma das menores. O nosso sistema dentro da galáxia é um dos menores. Nós estamos na periferia da nossa galáxia. Se a gente sair daqui hoje viajando na velocidade máxima que o ser humano já conseguiu produzir, fôssemos ao extremo da nossa galáxia e voltássemos nessa velocidade, provavelmente o nosso sistema solar nem existiria mais. Ele já teria alcançado o seu fim, por conta da distância. E nós estamos falando da nossa galáxia, pequenina e insignificante. 10 trilhões. É o fim? Claro que não. Isso é o que o homem consegue na sua pequenez enxergar. Diz a ciência ainda que se a gente conseguisse alcançar a última galáxia observada pelos recursos que a gente tem e se transportasse lá, nós continuaríamos no centro do universo. Por quê? Existiria mais um tanto para frente e o tanto que nós deixamos para trás. Diz a ciência que onde nós estivermos, nós estaremos sempre no centro. Então, nós continuarmos alimentando a ideia que só esse planetinha pequenino é que recebe vida, é algo que não condiz com a verdade. A doutrina coloca isso muito claro e Jesus já havia anunciado. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Quem disse isso? Jesus. Numa prosa que ele teve com Nicodemos. E alguém pode dizer assim: mas ele estava se referindo em matar o homem velho e deixar nascer um homem novo. Serve, essa analogia também serve. Mas quando Jesus tem aquela prosa com Nicodemos e ele faz essa afirmação, ele não estava falando desse mundo e desse entendimento que nós temos de mudar a nossa maneira de pensar. Ele estava falando de algo muito maior do que isso, que é o conceito extraordinário que a nossa doutrina espírita faz e traz, que é a base de toda a justiça, de toda a misericórdia, de toda a bondade de Deus. Sem a reencarnação, fica difícil nós entendermos e aceitarmos Deus como um Pai de amor, de bondade e de justiça. Então é necessário nascer de novo, num outro corpo, continuando o espírito no seu aprendizado, mas num corpo diferente, numa situação, numa família, num momento extremamente diferente, dentro das suas necessidades, com espíritos aos quais ele tem compromisso, mas prosseguindo a sua jornada. É a mensagem que Jesus deixou e é aquilo que a doutrina nos ensina de uma maneira muito clara, muito tranquila de entendermos. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Esse capítulo é o capítulo que Kardec dedica ao nosso coração, falando da aflição para que nós possamos ter paz. Esse capítulo é o maior capítulo do Evangelho, talvez por ser o maior problema da humanidade, a bendita aflição. Iniciamos a nossa fala dizendo: quem de nós não as temos? Cada um de nós tem a sua aflição de uma maneira diferente, a sua dor, o seu sofrimento, e é isso que nos impulsiona para a nossa melhora, que nos impulsiona para uma vida melhor, para um entendimento acerca dos mecanismos da bondade e da justiça de Deus. Porém, nós os espíritas temos um costume feio, porque tudo que acontece na nossa vida, a gente diz: isso é um problema da reencarnação passada, isso aí é prova por conta do que a gente fez, eu estou pagando. E aí Kardec inicia esse capítulo com 2 tópicos extraordinários.
causas atuais das nossas aflições. E ele vai desmistificar isso lá no Evangelho, porque ele vai dizer que as causas atuais das nossas aflições é a maioria. A maioria das nossas aflições tem como causa a nossa jornada, a nossa presente existência. Por quê? Estou vivendo uma privação financeira. Não raro, a gente gasta mais do que ganha. Se tivesse respeitado a lei do vou gastar o que eu tenho, não dando um passo maior do que a perna, a gente não viveria em privação, não teríamos esse problema. Pode até ser que algumas regalias a gente não desfrutaria, mas nós não teríamos a tormenta da falta do recurso para aquilo que a gente precisa, verdadeiramente. Mas a minha saúde é um problema. Mas aí a gente vai olhar e come mais do que precisa, come de maneira errada, não faz um exercício, não cuida da saúde. O problema é da existência atual. Mas a minha família é difícil. Mas e nós? O outro é difícil. E eu? O que é que eu tenho feito para evitar a contenda? O que eu tenho feito para ser agradável e tornar o ambiente tranquilo? Mas lá no meu trabalho a pessoa é extremamente complicada. Eu tenho um chefe, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e me sabota o tempo inteiro. E o que nós temos feito para que não seja assim? Nós estamos olhando para nós mesmos e entendendo o quanto nós também somos complicados e o que a gente poderia fazer para evitar aquele mal-estar, para evitar aquela situação difícil. Nós esperamos ansiosamente o tal mundo de regeneração, mas está lá na doutrina que o mundo de regeneração é um mundo ainda onde existe o mal, não é um mundo feliz, o mal ainda está ali. A diferença está na maneira com que as almas que vivem ali enxergam e se comportam. Então imaginemos, estou com o pé esticado, alguém passa, tropeça no meu pé. Quem tropeçou diz, me perdoa, desculpa. Mas quem vive num mundo regenerador vai dizer, eu que peço desculpa. Se eu tivesse com o pé recolhido, não teria acontecido isso. Se alguém se sente lesado, ele pede desculpa e o outro também pede desculpa por ter lesado. A diferença está aí. Todos trabalham, todos se esforçam para que o mundo seja um mundo melhor. Causas anteriores das aflições. Sobra então apenas aquelas circunstâncias em que nós fizemos tudo certo. Nós comemos, nós cuidamos, nós nos harmonizamos, mas ainda assim a vida bota situações difíceis. Então, nesse momento, não existe outra explicação, porque o acaso não existe. Deus não castiga a esmo. Então, aí sim é algo relacionado à nossa jornada anterior. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cristo, o Consolador. Então, nesse capítulo, ele vai falar que Jesus é o grande consolador da nossa vida. O dia que nós entendemos isso e Jesus não ficar apenas na nossa fala, não ficar apenas na nossa superficialidade, e ele realmente for entendido e vivenciado nas nossas atitudes, nós teremos grandes consolações e a paz no nosso coração. O nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, é aquele capaz de acalmar a nossa alma
em qualquer situação, em qualquer circunstância da nossa vida. Então, só a partir do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo é que começam os aspectos comportamentais baseados nos ensinos de Jesus. Jesus nos ensina a aceitação. Jesus nos ensina o equilíbrio e nunca a rebeldia. Emmanuel tem uma frase extraordinária. Ele diz que o nosso sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia. Significa que nós sofremos porque a gente se rebela. A rebeldia é a não aceitação. A gente acha que não é justo. Mas eu não estou passando por isso, não é justo. E aí a gente sofre. Quanto mais a gente se revolta com a nossa situação, mais a gente sofre. Porque nós achamos que aquilo é injusto, que a gente não merece, que não devia ser assim. Mas se a gente se acalma e entende que a vida é feita de vitórias e de derrotas, de saúde e de enfermidade, de alegrias e de tristeza, então nós sofremos menos, porque assim que é a vida. Tudo passa. Na fase que nós estamos, a dor vai passar e nós teremos momentos de alegria, mas a alegria também um dia vai passar e nós teremos que vivenciar as adversidades. A diferença está em como nós enxergamos e como nós aceitamos isso. Mas Jesus fala também da paz num outro momento muito importante da sua jornada na terra. Está lá em João, capítulo 20, versículo 21, em que Jesus diz assim: disse-lhes, pois, outra vez, paz seja convosco. É importante a gente entender em qual circunstância Jesus deseja a paz. Outra vez. Essa passagem está no domingo, logo após aquela infeliz e fatídica sexta-feira da crucificação. Jesus se apresenta durante o dia para Maria, conversa com ela, e já no anoitecer se apresenta para os 11 discípulos que se encontravam trancafiados num quartinho, num casebre escuro. Aqueles homens traziam o coração angustiado e agoniado, aflito, porque há 3 dias atrás eles tinham um mestre como orientador, como um porto seguro. Se eles saíam e as coisas davam errado, eles voltavam e Jesus os acalmava, os orientava. Quando eles iam sair para uma tarefa, para uma missão, Jesus dizia para onde eles tinham que ir, o que eles tinham que falar, como eles tinham que agir, como eles tinham que fazer. Quando dava certo, eles estavam felizes, quando dava errado, eles voltavam e Jesus os orientava. Agora eles não tinham mais o mestre. Mas para piorar, eles ainda traziam o coração aflito, porque se eles saíssem daquele quartinho e alguém os reconhecesse como sendo discípulos de Jesus, quais seriam as consequências? Quais seriam as dores que eles enfrentariam? As dificuldades que eles iam passar por conta disso? Traziam o coração amargo, cheio de aflição. Então, nesse momento de desespero, Jesus se apresenta para eles e os saúda dizendo: a paz seja convosco. Eles alegram o coração, se enchem de esperança, porque agora Jesus voltou e provavelmente vai os orientar. Mas Jesus os saúda de novo: paz seja convosco. E enquanto eles aguardavam algo diferente, outra vez, por isso que está lá no Evangelho, outra vez, Jesus os saúda: paz seja convosco, e vai embora. Imaginemos o coração daqueles homens, mas ele não fala nada, ele não poderia ter dito alguma coisa para nós,
ter nos orientado, sabe que a gente está com o coração aflito. Poderia ter dado uma orientação, ele poderia ter dito para Pedro: Pedro, seja menos impulsivo, porque daqui para frente é só com você. Tenha calma, seja contido. Ele poderia ter dito para Tomé: Tomé, tenha fé, nem tudo dá para provar. E o homem consciente da sua condição precisa saber que muitas vezes, mesmo não entendendo, é preciso confiar. Assim como a criança confia no seu pai, confia no adulto, confia naquele que tem a sua tutela. Entenda isso. Ele poderia ter dito para Mateus: Mateus, seja mais sociável, mas ele não fala nada disso e vai embora. Aqueles homens podem ou representam, ou nós representamos aqueles homens naquela época. Nós estamos dentro da casa espírita e não raro trazemos no coração a mesma angústia, a mesma ansiedade, o mesmo desejo. Sedentos, os que estamos dentro da doutrina, por um Espírito que venha e nos dê uma receita do que fazer com a nossa vida. Não raro nós estamos o tempo inteiro desesperados para recebermos uma mensagem psicografada de um ente querido ou de uma alma que viesse nos dizer o que fazer diante da nossa aflição, diante da nossa dor. Nós questionamos por que a espiritualidade não vem e não resolve o problema das enfermidades dolorosas, incuráveis, que põem o homem em sofrimento. Não poderia fazer isso? Eles não são capazes, não têm a fórmula da cura. Não poderiam eles tocar o coração do homem e tirar a ideia do rancor, da raiva, evitando guerras que causam tanto transtorno, tanto sofrimento, tanta dificuldade a povos, nações. Eles não poderiam trazer notícias e deixar claro, orientando o homem que a vida não é só aqui no planeta Terra, que existe vida em outros lugares. O homem não poderia, visivelmente, de maneira palpável, entender a vida em outros lugares. E nós continuamos nos dias de hoje, trancafiados no nosso mundo, esperando que a providência divina se manifeste diante de nós e nos dê uma receita sagrada de como resolver os nossos problemas. Coração aflito, desesperado. Por que é que Jesus não falou nada para aqueles homens? Porque aqueles homens já sabiam o que tinha que ser feito. Por 3 anos, eles conviveram com o Mestre, receberam orientações, foram orientados, receberam o que precisavam para continuar. Naquele momento, eles estavam apenas acomodados, esquecendo tudo aquilo que o Mestre havia lhes ensinado e havia lhes dito. Quando eles entenderam isso, encheram o coração de ânimo, de coragem, e ficaram em paz. Não a paz do mundo, mas a paz do Mestre, que é aquela da consciência tranquila. Medo de quê? Vamos nos acovardar de quê? O nosso papel, a nossa tarefa, a nossa missão é levar adiante o Evangelho. Mas e se a gente sair ali fora e um soldado nos reconhecer e nos levar a óbito? O que é que tem? Não aconteceu isso com o nosso Mestre? Por que é que não pode acontecer conosco? Ele não se acovardou. Então vamos sair daqui e vamos trabalhar, vamos servir. Hoje nós esperamos uma orientação para quê? Nós temos os livros, nós temos essa doutrina esclarecedora.
Qual orientação falta para nós? Nenhuma. É só pegar e fazer, trabalhar e servir. Mas está difícil, a dor é complicada. Mas e o que é que tem? É assim, a vida continua. O nosso Mestre, o nosso Senhor também sofreu, também foi incompreendido, também foi vilipendiado, passou por situações adversas, mas não se acovardou. O bem não é passivo, o bem é ativo, o bem trabalha e serve o tempo inteiro. As nobres almas não se contentam com os braços cruzados. As nobres almas gostam da tormenta. As nobres almas gostam da cabeça ocupada. Se a gente prestar atenção, elas estão sempre no meio de problemas, porque elas sabem que é preciso ajudar, que é preciso servir, que é preciso socorrer. E ajudar, servir, socorrer, não pode ser no meio dos sãos, não pode ser onde tudo é favorável, tem que ser onde tem problema, tem que ser onde a tormenta impera. É lá que essas almas se alegram, porque lá elas se sentem úteis. Parece algo paradoxal, então lembremos a nobre alma, Dr. Bezerra de Menezes. Quem de nós não conhece a sua história? Convidado pela própria Maria, mãe de Jesus, a subir e escalar para mundos mais altos. E ele pede para continuar na terra, porque aqui ele seria mais útil. Aqui ele poderia ajudar os corações necessitados. Preferiu a tormenta, preferiu onde a dor impera, porque aqui ele se sente útil. Ah, mas o Cristo e a Maria então não é assim. Não, eles estão lá trabalhando e servindo nas condições que a vida lhes permite e lhes pede. Se a gente pensar que a vida para eles é mais tranquila, nós estamos mais ou menos pensando assim: o meu patrão, aquele que paga o meu salário, é feliz, não tem problema, vive com o bolso cheio de dinheiro, andando de carro novo e está tudo certo, uma casa confortável. Se tem alguém aqui que tem essa condição, a gente pergunta: é assim? Ou será que a tormenta dele é muito maior do que a nossa? Porque ele tem que cuidar daquilo para ser capaz de honrar com as despesas que ele tem e pagar o nosso salário. E a gente muitas vezes vai embora para casa, tranquilo e sereno, e ele vai pensar: se amanhã a venda não chegar, se amanhã o negócio não concluir, se amanhã as coisas não der certo, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas coisas. Assim é a vida. E nas questões espirituais não é diferente. Então, que nós possamos entender essa grande mensagem do nosso Mestre, que a paz que Ele nos oferece não é a paz da inércia, não é a paz da inatividade, muito pelo contrário, é a paz resultante da nossa consciência tranquila, mas de um coração extremamente ativo, servindo incondicionalmente, resolvendo as dificuldades, resolvendo aquilo que o mundo oferece como tormenta para cada um de nós, mas trabalhando em nome do bem. Mas essa passagem do Evangelho ainda tem uma outra situação que merece a nossa consideração. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Ele falou na teoria, Ele vivenciou na prática, tudo. Se a gente observar, quando Ele fala dos recursos, quando Ele fala de oferecer a outra face, tudo Ele ofereceu, como exemplo de vida.
mas ele havia passado a sua jornada dizendo que o meu reino não é desse mundo, a vida continua. Quando ele se apresenta para os seus discípulos e para Maria, ele vem dar o seu último testemunho, dizer que tudo aquilo que ele estava falando e anunciando que a vida continuava, era uma verdade. Então ele se apresenta e ali ele deixa claro: eu não dizia que a vida continua? Aqui estou eu. Não tenho mais o corpo físico, mas continuo vivendo. As religiões tradicionais usam isso como ressurreição, mas nós sabemos que se Jesus tivesse apresentado como um desconhecido, uma nobre alma desconhecida, nós não o reconheceríamos. Ele precisava se apresentar como ele era, mas deixar claro: a vida continua. Hoje nós estamos na doutrina espírita, que também deixa muito claro que a vida continua e que nós somos espíritos eternos. Um dia esse corpo terá fim, mas nós continuaremos vivendo, aprendendo, crescendo para todo sempre. Nós nunca deixaremos de aprender. Eternamente ou infinitamente nós estaremos aprendendo, mas nunca seremos iguais a Deus. Aprendizado infinito, mas Deus é o nosso Pai. Ele é único, Ele é o soberano, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que Deus nos ampare, nos fortaleça e que tenhamos paz no coração. Não aquela paz que a gente gostaria, como nós entendemos, de não termos nenhuma ocupação. Essa não faz bem para a alma. Que nós tenhamos paz na consciência, mas muito trabalho, muita aflição, muita realização e muita atividade. Que Deus nos abençoe.